Olá, bom dia. Aqui quem fala é o Ackley. Esse aqui é um trabalho que a gente vai entregar aqui pela pós de IA para Devs. Aqui é o grupo que a gente está, que é o Eduardo, o Antônio, o Leandro e o Matheus, tá? A gente fez o trabalho aí solicitado na fase um, que é referente a Machine Learning. O nosso objetivo aqui é construir um sistema capaz de prever o risco de diabetes em pacientes com base em dados clínicos, tá? Utilizando aprendizado de máquina. Diagnosticar diabetes a partir de todos os dados médicos do dataset do Kaggle, tá? Como eu mencionei já, utilizando ciência de dados e machine learning. Então, a gente fez esse trabalho aí no decorrer dessa fase um. Então, o que a gente pode tirar da fonte nossa aqui, tá? A gente tem lá dados de gravidez, tem dados de glicose, pressão arterial, insulina, índice de massa corporal, temos o resultado final, tá? Que é outcome para não diabético e 0, na verdade, e 1 para diabético, tá? Então, aqui vocês podem ver análise preditiva de diabetes, aqui é o notebook Python que foi desenvolvido. Então, tem aqui discriminado toda a tecnologia, todo o dataset que eu já mencionei. E aqui a gente tem o primeiro passo aqui, que são as importações da biblioteca, caracterizando por tipo, tá? Então tem a utilização da biblioteca Pandas, NumPy, a Matplot, Serborne e Scalern, né? Depois de a gente importar as bibliotecas, a gente faz o carregamento de análise de dados, né? O carregamento inicial de todos os dados, ou seja, a gente vai lá, pega de onde a gente tirou o nosso notebook, tá? A gente importou ele, colocou ele no nosso repositório do GitHub, inclusive ele está aqui, tá? Ele é um repositório público, então qualquer pessoa tem acesso ou quiser executar o projeto, pegar o nosso notebook Python, utilizar. A gente utilizou a versão 3.9 do Python, tá? É importante dizer também, porque pode ser você esteja utilizando uma versão mais antiga ou uma mais recente, pode ser que algo dê algum problema, mas aí terá que dar uma solução, terá que consertar. Então, depois que carregamos os dados inicial, a gente tem aqui toda a parte dos dados que veio lá do nosso dataset. A gente contém 768 registros e 9 variáveis, tá, que vem nesse dataset aí. Esse volume aí é considerado moderado, tá, para as classificações supervisionadas, então a gente seguiu aí com esse dataset, a gente achou, tinha alguns outros que foi ofertados aí no decorrer do projeto, a gente acabou optando por esse, que a gente achou a melhor forma de trabalhar com ele. Então, a nossa análise inicial foi o dataset não apresenta nenhum valores nulos, tá? Assim, explícitos. No entanto, ele tem uma análise estatística do Describe que revela as consciências fisiológicas graves. Então, tá aqui a execução, a gente executou o notebook, ele está 100% executado aqui, então a análise está feita aqui, tá? Qual que é o problema crítico? Dados ausentes mascarados com zeros, tá? Então, as colunas, como eu mencionei no início também, de glicose, pressão arterial, espessura da pele, nível de insulina e índice de massa corporal. Está discriminado aqui embaixo, aqui, ó, vocês podem estar consultando aqui. Como nossos dados ele está em inglês, a gente fez um dicionário aqui para o português para facilitar a compreensão. Quem não entender muito da parte de inglês, tá? Então, primeiro, depois de ter carregado todo o nosso notebook Python aí, todos os nossos dados dataset, a gente fez a limpeza para fazer o pré-processamento dos dados, tá? Então, deixa eu minimizar aqui para facilitar para a gente, tá? Para não ficar a gente não se perder, e nem vocês aí que estão assistindo esse vídeo. Então, a gente fez a limpeza aqui. Então, a gente fez primeiro os tratamentos de valores inconsistentes, tá? A gente substitui os zeros por nulo, tá? Que quando não é um número, que é a conversão do Pandas para respeitar dados faltantes, tá? Isso é um pré-requisito do próprio Pandas, tá? A gente imputou valores ausentes com a mediana de cada coluna. Então, e aí a gente ficou após essa limpeza dos dados, a gente ficou com esse resultado aqui, ó, que é contagem de valores zeros após substituir contagem dos valores nulos após substituir os zeros, tá? Então, aqui a gente tem todos os dados, o que tem, cada um fez uma contagem de cada um, que tem zero, que não tem zero, e a gente pôde exibir aqui. Então, o que é importante a gente falar? Que esse procedimento ele revela aparentemente a ausência de dados nulos no dataset. Então, na verdade, é um falso negativo, tá? Na sequência, aí, a gente fez
a parte de preencher com valor nulo no dataset, tá? Estatística preditiva do dataset limpo. Então, a gente exibiu o dataset depois da limpeza, como que ele ficou, tá? É lógico, um pedaço aqui que a gente tem aqui o mínimo, a gente tem as porcentagens de cada um e o máximo. Então, a gente fez toda a parte que é a fase 3 que a gente definiu em algumas camadas, tá? Então, a limpeza e processamento de dados foi isso aqui. Depois, a gente foi para a análise exploratória, que é a parte 4 aqui, que a gente fez a análise da variável alvo, que é a que a gente fala que é o outcome, tá? O Então, Acre. zero. Oi, pode falar, Não, Antônio. só aproveito só para fazer um comentário na parte de. Pode Antes da falar. gente ir para análise exploratória ali, é só para Uhum, justificar por que que a gente fez, né, essa alteração. Porque quando a gente fez ali a primeira análise, a gente viu que, pô, a princípio não tem dados nulos, então a base está ok. Só que era, uhum. que nem o Ackley falou assim, era um falso positivo, né? Que na realidade não tinham dados nulos, mas tinham dados zerados. E aqueles dados que estavam zerados, tipo assim, glicose, são dados importantes que não podem ser zerados. Então deve ser alguma ausência de dados. Então foi por isso que foi feito esse tratamento. Então, como o Ackley falou ali, daí a gente tem, né, essa diferença do primeiro ser sem nulos. Aí depois a gente substitui por nulos e vê assim, putz, ó, tem bastante nulo. E daí a gente vai e substitui pela mediana. Então, só para resumir mais ou menos o que você falou. Boa. Obrigado pelo complemento aí, que a gente acaba esquecendo no momento, Não, que é imagina, a ideia conhecimento de trabalho, mas é ser dinâmico mesmo. pode, isso, pode colaborar aí todos os demais também, sem problema nenhum, tá bom? Então, a gente entrou aí na parte de análise exploratórias de dados, né, que a gente considera como EDA, e aí a gente vai, como mencionei no início, o valor zero é para não diabético e o valor um é para diabético, tá? Então, a gente acabou já utilizando aí, montando aí uma distribuição de variável alvo aí, como a gente mencionou, não diabético e diabético a partir daquele dataset que a gente importou aí, tá? Eu acho que não sei se é um ponto bom para me colocar agora, talvez a gente fale um pouquinho mais na frente, mas eu já vou adiantar. A gente escolheu o modelo Handle First Classifier, né? Ele é um modelo robusto para overfitting e ele funciona bem mesmo com dados não padronizados, tá? Com dados, se tiver padrão, ok. Se não tiver padrão, é melhor ainda, tá? Aceita valores preenchidos por mediana, sem problema nenhum, tá? Então, ele é baseado também, esse modelo é baseado em múltiplas árvores de decisões. Então, tem uma boa capacidade também de generalização de dados. Ele é bem rápido para a gente fazer o treinamento e fácil para interpretar no termos de importância das variáveis, tá? Seguindo aqui no nosso notebook, a gente tem uma distribuição aproximadamente de 65% de não diabético e 35% de diabético, tá? Conforme o gráfico aqui, a gente fez tem uma porcentagem aí. Isso, apesar de não ser um desbalanceamento extremo, ele pode impactar negativamente o desempenho do algoritmo de classificação, tá? Então, é, ele é especialmente aqueles que buscam maximizar a acurácia global, tá? A gente tem algumas recomendações, a gente definiu bastante o notebook no sentido de mostrar o passo a passo de como a gente fez e como precisa ser interpretado, tá? Então, tem algumas recomendações, né, que a gente pode colocar no desbalanceamento, como ajuste de pesos, por exemplo, o modelo Logic Regression Handle First, que a gente mencionou, e as técnicas de overfit que eu acabei já mencionando, que, em poucas palavras, é um termo conjunto usado de dados desequilibrados, com categoria e pouco de outra, tá? Fizemos uma matriz de correlação. Então, essa matriz de correlação, ela mostra aqui um mapa de calor da correlação de diabetes. Então, ela indica as variáveis de maior associação de diagnóstico de diabetes, tá? Então, por exemplo, ela tem a glucose 0,49. Isso aí, se tiver 0,49, ela indica que é uma forte correlação positiva, o que é esperado de dados em contexto clínico, tá? Por exemplo, o BMI, tipo, relação positiva indicada que o IMC está associado a diabetes. O age, tendência crescente de risco com avanço de idade. Então, esse mapa de calor que traz essa informação para a gente aí. Então, podemos também observar também que pregnancy e age apresentam correlação moderada entre 0,54, que pode refletir um efeito demográfico. Mulheres com mais idades tendem a ter tido mais gestações, entendeu? Então, tem todo essa matriz, mapa de calor de correlação que a gente avaliou também. Isso, Pode falar, desculpa. Antônio.
Não, e só para destacar que daí ficou bem fácil de visualizar, porque ali nesse mapa de calor, ali da correlação, a última linha é a nossa variável alvo, né, que é o outcome. Então você consegue ver que na coluna da glucose, na coluna do IMC, na coluna da idade, ela tem os valores mais elevados, né? A gente destacou abaixo ali, né, para ficar um pouco mais exemplificado. Mas é legal a gente ver que tem essa relação, né, dessas três variáveis com o tem ou não diabetes. E outro ponto legal que a gente encontrou foi essa que o Ackley mencionou da relação da gravidez com a idade, né? Que daí pode ser uma realidade ali, da onde foram feita a coleta de dados, mas foi um dado legal que foi encontrado nessa matriz de correlação. Certo, show de bola. Obrigado pelo complemento aí, até essa explicação um pouco mais detalhada, tá? Isso é importante aí, a colaboração com o time, tá? Depois a gente tem a parte do histograma, né? Que é a distribuição das variáveis graficamente, que aí a gente pode trazer aí, aqui nós temos gráficos item a item, tá? Então a gente tem de grávidas, glucose, pressão sanguínea, insulina, por idade e o índice de diabetes. Depois a gente fez um cruzamento de variáveis, tá? O que, que é? Uma análise multivariada. Então a gente fez aqui uma relação de glicose, IMC e diagnóstico de diabetes do mapa de dispersão, tipo roxinho. Na verdade é um azul, né? Não é roxinho. Não sei se é um azul, se é um roxinho, porque para mim tá roxinho, mas creio que seja um azulzinho, por causa do meu monitor. Não diabéticos e vermelhinho para diabético, tá? Então, a gente tem aí que esse gráfico revela que o ponto vermelho, como mencionei, são diabéticos, estão majoritariamente concentrados nas regiões de alta glicose e alto IMC, e já os não diabéticos tendem a concentrar em áreas de valores mais baixos dessas variáveis. Então, aqui a gente consegue ter uma noção melhor aí dessa relação entre glicose e IMC de nosso diabetes, tá? Uhum. Aqui tem a parte da interpretação, né? Que é a combinação do glicose e IMC elevada é um forte candidado de risco de diabetes, apesar de haver uma suposição entre as classes. Então, a gente tira por base aí. Se tiver mais elevado, o risco de diabetes é maior. Se tiver mais para baixo aqui, o risco de diabetes é menor, tá? Aqui a gente tem a tendência de pressão sanguínea, tá? É um mapa sanguíneo com a idade por diagnóstico. Então, a gente tem leva aí que a gente pode ter diabetes, que a gente não pode ter diabetes através da nossa idade, tá? A gente sabe que, como a gente já mencionou anteriormente, mulheres grávidas de mais idades tendem a ter mais, o risco de diabetes é maior. Então, a gente consegue fazer aí que análise essa relação é a idade e pressão diastólica, tá? Que é a pressão sanguínea, diferentes indivíduos diabéticos e não diabéticos por cores. Então, o E, ponto-chave para fazer a análise, quer falar alguma coisa, Antônio? Não, Não? não, só uma coisa legal que eu também vi nesse gráfico que a gente colocou é que essa linha vermelhinha que tem aí, ela mostra a pressão sanguínea, né? Então a gente consegue ver Uhum. que esse aumento da pressão sanguínea à medida que a idade também vai aumentando, né? Então, outro ponto interessante de ver. Não tem muita relação com a diabetes, essa linha aí, mas é uma linha Uhum. que a gente consegue ver a pressão sanguínea aumentando à medida que a idade aumenta. E a gente sabe que são dois fatores que influenciam na diabetes, né? Então, acaba sendo importante também ter isso plotado. Boa. Então, como já o Antônio já explicou aí, tem a explicação aqui também, né, a Uhum. interpretação de como analisar. E o próximo aí que a gente fez foi a predisposição genética versus o número de gestações, né? Então, a gente tem aí uma análise da disposição genética da mais mulher, né? Porque é a mulher que faz a gestação, então, no gestação. Então, a gente tem aí, a gente pode observar aí que todos os valores de gravidez e a mediana diabetes é visivelmente maior do grupo diabético, tá? Então, Uhum. como a gente pode visualizar o contexto da variável, combina informações genéticas familiares que é para estimar o grau de risco hereditário de desenvolver diabetes, ou seja, a gente pega aí por idade e histórico familiar, né? Se a pessoa já teve diabetes, ou a família tem tendência a ter diabetes ou não. Então a gente tem aí o laranjinha como é possível ter diabetes, e o verdinho como não ter diabetes. Então a gente pode ver que a maioria aí é tendencioso, de acordo com a história familiar, de ter diabetes ou não, tá? Então, esse padrão aí reforça a ideia de hereditariedade, que tem um papel importante no desenvolvimento de diabetes do tipo 2 e que esse fator de risco manifesta consistentemente em diversos subgrupos populacionais. Por exemplo, mulheres com diferentes históricos de gestações, tá?
E a gente fez um bônus aqui, uma análise detalhada utilizando o Pandas Profile. Então, aqui a gente tem, não sei se está pequeno para vocês, eu não consigo ver minha tela. Alguém pode confirmar aí, mas acho que dá para enxergar aqui, né? Então, a Isso, gente tem a parte de renderização HTML, quando a gente exporta um arquivo aí para referente a uma estrutura e o relatório aí do tudo que a gente fez do dataset. isso. E o Pandas Profile, ele também ele traz mais gráficos, né? Ele traz gráficos de todas as variáveis, você consegue selecionar ali para fazer cruzamento. E quando a gente estava desenvolvendo, a gente achou bem legal isso. Então a gente pegou, colocou ali o Pandas Profile. Ele, na realidade, é um atalho ali, né, para você gerar gráfico. Ele gera um monte de gráfico para você. Então ele está disponível no repositório. A gente não colocou aí porque ia carregar demais, né? Mas daí ele está disponível ali no relatório, se alguém, no repositório, se alguém quiser baixar Uhum. para visualizar, tá lá. Ok. E a gente foi para pré-processamento final e a modelagem, tá? Antes do nosso treinamento do MOS, esse é o pré-processamento dos dados, tá? Aquilo que a gente já comentou anteriormente. A gente tem que pegar os dados, analisar os dados, verificar o que a gente tem de informações, verificar se tem valores negativos, nulos, ver se a base que a gente está pegando é a correta, se dá para ser utilizada, se não dá para ser utilizada, tá? No modelo. Então, a gente tem que padronizar os dados, encontrar, verificar no dataset, tá? Quando a gente fala dados, a gente fala dataset, se tem algum padrão que a gente consegue utilizar. Então, a gente coloca aqui por que a padronização é necessária. Então, no nosso dataset que a gente utilizou aqui, a gente tem variáveis com escala muito diferentes. Então, por exemplo, glucose atingiu o valor 150, normalmente fica abaixo de 1.0. Então, a gente tem alguns algoritmos baseados em instâncias, como KNN, SVN e PCA. Outros métodos lineares, como regressão logística, não sabem diferenciar entre escala e importância estatística. Então, isso significa que as variáveis com maiores magnitudes numéricas podem dominar o processo de aprendizado, mesmo que não sejam mais relevantes para a predição. Tá? E como consequência disso, a gente pode convergir mais lentamente durante o treinamento, a gente pode gerar coeficientes enviesados e substituir variáveis com menor escala, mesmo que sejam altamente preditivas. O que nesse caso significa padronizar? Padronizar transforma cada variável que tenha, por exemplo, média igual a zero e desvio padrão igual a 1. Então, as variáveis possam estar na mesma régua estatística, o que permite o modelo tratado de forma justa. Tá? E aqui a gente tem como foi feito no código, né? Como a gente faz essa parte no código. Tem alguns detalhes importantes aqui do fit, transforme o fit, o que é o fit, o que é o transforme, e na boa prática usar o fit com dados de teste. Isso invalida a avaliação do modelo, tá? Isso é um cenário irreal em que você já conhecia os dados antes da previsão. É, Alguém quer comentar alguma coisa? isso entra naquela problemática que a gente viu até durante as aulas, acho que alguma live também, da diferença da escala dos dados, né? A gente tem dados que têm escala de 0 a 100, dados que têm escala de 0,1 a 1. Então, quando você joga esses dados sem tratar no modelo, o modelo vai ficar enviesado, ele vai dar mais importância para a escala de 0 a 100, escala de 0 a 1000, e Uhum. aqueles que é de 0,0 até 1, aí fica com menor importância, né? Então, é por isso que daí a gente aplica essas técnicas de escalabilidade, né? Que daí a gente usa o scikit-learn, se eu não me engano, acho que foi o scikit-learn. Foi Então, é isso aí, só para resumir. contextualizado. Beleza. E aí, a gente tem treinamentos dos modelos com o balanceamento das classes. Então, o objetivo aqui era desenvolver um algoritmo capaz de aprender os padrões ocultos nos dados do treino, né? Realizar previsões confiáveis dos dados de teste. Então, por que a gente balanceia as classes, tá? No dataset escolhido, a gente apresenta um desbalanceamento moderado, por exemplo, 65% de pacientes não diabéticos e 35% de pacientes diabéticos, tá? Então, esse desbalanceamento não é extremo, a gente pode induzir o modelo e fornecer a classe majoritária, então, levando uma acurácia aparente, tá? Por um exemplo de risco, o modelo que prevê não diabético para todos os pacientes teria o sistema de acurácia e seria completamente inútil a utilização dele. A nossa solução adotada é usar a classe de balanceamento. Ao definirmos essa classe, a gente consegue instruir o algoritmo a atribuir
mais peso à classe minoritária, por exemplo, um como diabético e reduzir o peso da classe majoritária zero como não diabético. Então, usando essa estratégia como modelo, de forma equilibrada, a gente tem algum benefício, que é reduzir o viés para a classe dominante, melhorar a métrica como RECAL e F1 score da classe minoritária e dispensar a necessidade inicial de técnicas de oversampling e undersampling, tá? Então, a gente fez aí uma regressão logística em uma árvore de decisão balanceada. Aqui tem um exemplo do que a gente fez aí. Alguém completar alguma coisa? Não? Então, vamos para o próximo aqui. Então, na avaliação dos modelos, na métrica de interpretações, a gente, com ambos os modelos treinados e testados, a gente consegue comparar os resultados e discutir a escolha métrica mais importante. Então, antes da comparação direta, o fundamental é entender o que significa cada métrica e cada ponto aí do que a gente veio trabalhando no decorrer aí desse trabalho, tá? Então, a base de tudo é a matriz de confusão, que é uma tabela 2 por 2 que compara o nível valor real e o valor previsto pelo modelo. Temos aqui o exemplo dela, aqui a tabela. E aí, como a gente chegou na acurácia, né, que foi uma forma utilizada, por exemplo, se 90% dos pacientes são saudáveis e um modelo que sempre prevê saudável terá 90% de acurácia, mas é inútil, tá? Então, a gente tem todas as métricas aqui de acurácia, de precisões e sensibilidade, regulação F1 score, suporte, tudo aqui embaixo. Então, a gente tem a fórmula do que a gente usou e qual que é a importância de cada uma e quando usar. O resumo estratégico é usar a matriz de confusão para entender melhor o tipo de erro, cuidado com a acurácia nos datasets desbalanceados, que a gente tem bastante datasets que a gente pode de acordo com o objetivo, pode estar desbalanceados. E aí a gente entra para o modelo de regressão logística, tá? Que a gente colocou aqui uma execução aqui do que a gente pode fazer de relatório de classificação de quando diabético, não diabético, é a matriz de confusão que dá esse resultado aqui embaixo aqui. E aí a gente montou esse gráfico aqui de matriz de confusão e regressão logísticas, onde detalhamos as principais métricas obtidas após a avaliação do modelo. O que essa precisão indica? Ela indica a proporção de previsões positivas que realmente eram corretas. Então, a classe 0 não diabéticas, que quando o modelo previu que um paciente não diabético, ele estava certo em 82% dos casos. Então, deu alta precisão, ou seja, poucos falsos positivos para uma classe. Isso ajuda aí na hora da decisão médica, tá? Então, a gente tem que trazer sempre uma base confiável, fazer uma limpeza correta e avaliar os métodos que a gente precisa. Então, a gente tem o recalde, a sensibilidade e reconvocação. Então, mede a capacidade do modelo de encontrar todos os casos reais de uma classe. Então, classe 0 para não diabéticos e classe 1 para diabético, tá? Esse valor especialmente a importância do contexto do problema. Reflete uma capacidade de detectar casos positivos reais, tá? No F1 Score, a gente fez uma média harmônica, que é entre a precisão e o recal. Classe 1 diabético, indica um bom compromisso em identificar doentes, tá? E evitar alarmes falsos com precisão. E a acurácia, que o modelo acertou a classificação positiva ou negativa de 73% dos pacientes no conjunto de testes, tá? Embora seja uma métrica intuitiva, ele deve ser analisado com cuidado, pois pode mascarar problemas em datasets desbalanceados. O suporte, na parte de suporte aqui, mostrou a quantidade de exemplos reais de cada classe de conjuntos de testes. Não diabético, 100 pacientes, e diabético, 54 pacientes. Essa informação é essencial para avaliar a confiabilidade das métricas. Deixa eu só fechar aqui para facilitar aqui para tiver a parte de baixo ali. E aí tem a explicação das métricas aqui que a gente já falou. Aqui tem o modelo da árvore de decisões aqui, referente à matriz de confusão da árvore de decisão. A explicação de cada métrica está aqui discriminada aqui embaixo, de acordo com o que a gente precisa. Interpretação e conclusão, tá? A gente, em resumo geral, a gente construiu um sistema capaz de prever o risco de diabetes utilizando o machine learning e dados clínicos. A gente utilizou técnicas de pré-processamento, análise de dados e o modelo Randall Force. A gente obtivemos, na verdade, bons resultados e acurácia, tá?
Tem aqui a conclusão final de cada um, o que foi passo a passo, não mais resumidamente, foi a limpeza de dados, foi crucial para a gente substituir o valor por zero e posterior nossa reputação. Temos os fatores de risco confirmados, tivemos também o balanceamento de classe funcional e os objetivos de recal acima de tudo, tá? Ou seja, falsos negativos pode ter consequências graves, enquanto os falsos positivos geram apenas exames adicionais. É importante ressaltar também que, por mais que a gente está fazendo um aprendizado de máquina, a gente pegou um dataset, ainda a gente precisa de um médico, tá, para dar o veredito final, digamos assim, analisando, baseado nessa análise realizada nesse trabalho, tá? E creio que é isso. Alguém tem algum ponto para complementar aí? Pode falar agora. Não, legal. Pode. Só como conclusão mesmo, assim, a gente tentou destacar nessa parte da conclusão final coisas que a gente achou importante fazer, né? Foi ali a limpeza dos dados, a gente confirmação desses fatores de risco, que é a glucose e o e o IMC e a idade, claro. Então a gente destacou isso, a gente também viu a importância de fazer o balanceamento da carga, né? Porque a gente viu que tinha muito mais indicados como não diabéticos do que diabéticos, então é importante fazer essa parte do balanceamento. E no final a gente viu que o modelo da regressão logística ele foi melhor. O método de avaliação a gente optou pelo recall, que, pelo menos pelos estudos que a gente estava vendo, ele seria o mais indicado para esse caso, né? E é sempre melhor, uma coisa que a gente até comentou um pouquinho antes da gente iniciar a gravação, que em umas situações dessa até a gente seria melhor a gente dar um falso positivo do que um falso negativo, né? Porque é melhor você falar para a pessoa assim, ó, é bem provável que você tenha diabetes, do que você falar, não, você não tem diabetes, e a pessoa ter diabetes, né? Mas vale ressaltar que isso daqui é só uma ferramenta para o médico, né? Que a avaliação final acaba sendo dele mesmo, né? Então acho que é isso. Alguém Beleza, tem mais algum gente? Isso ponto? aí. Fala, Antônio? Leandro? Não, ficou show de bola, acho que é isso mesmo. Vocês falaram bem, você e o Antônio, acho que está bem explicado. Importante ressaltar aqui no notebook a gente tem bem mais detalhadas as explicações, né? Vão ficar todas aí. A gente, como temos pouco tempo para poder falar, a gente tenta detalhar o máximo no notebook para que quem for avaliar consiga entender a nossa linha de raciocínio com o desenvolvimento aí do projeto. Mas Perfeito. ótimo. É isso aí, gente. Show de bola. Aqui tá o nosso repositório. A gente vai deixar disponível aí. Vamos deixar na descrição do vídeo também, tá? Caso alguém tenha necessidade, como o vídeo a gente vai colocar no YouTube, tá? E vai ficar público para qualquer pessoa. Caso alguém tiver algum ponto a acrescentar, alguém quiser dar uma estudada no trabalho que a gente fez, tá disponível, GitHub disponível, YouTube disponível, então vocês podem baixar aí a qualquer momento e executar o código, tá? Ele pode executar tanto no notebook quanto local no local também, se for o caso, tá? Você pode baixar o notebook para sua máquina, usar o Colab aí do nosso amigo Google, tá? É, não Show. sei se eu coloco a fotinha de vocês agora no final. Acho que eu vou colocar aqui para ver quem são os integrantes. Acho que é importante, que eu só citei nomes. E eu acho que vocês não saíram na gravação, Eu, talvez. eu acho que aparece na gravação, lá no topo. Parece? É assim. Show de bola, show de bola. Se não aparecer, vocês vão ter que precisar nosso nome na internet aí, tá? Mas a gente também deixa os e-mails de contato, se for o caso aí, para Isso, a alguém gente põe no precisar, relatório. Uhum. tá bom? Creio Fechou, que é isso, gente. obrigado. Agradeço aí o time aí que Tá ruim empenhou aí a internet nesse aqui. projeto. Valeu, vou parar aqui então.